A paz do Senhor Jesus, olha você aqui com a gente na programação da TV Manaim e agora mais um conteúdo. A partir de agora estamos entrando no ar com o programa Manaim News, mais uma edição inédita do programa Manaim News. Hoje você vai conferir as notícias sobre a Igreja Cristã Maranata no estado do Espírito Santo, no sudeste do Brasil, onde fica localizada a nossa central de comunicação. E ainda vai conferir diversas notícias sobre a obra no exterior. Inclusive, o pastor Gilson Souza nos enviou aqui um vídeo diretamente do Japão e você vai conferir aqui no Manaim News. Então continue com a gente, continue acompanhando aí a nossa programação, porque esta edição tem muita novidade aqui para você. E nós vamos começar essa edição falando sobre o mini seminário Unidos em Família, que reuniu a Igreja de Vila Velha, da área de Praia da Costa e também da Glória no Manaim. Sabe aonde? Manaim Sítio Esperança. E para quem não sabe, o Manaim Sítio Esperança é uma propriedade da Igreja Cristã Maranata e fica localizada no município de Serra, na Grande Vitória, e tem diversas produtividades. Pastores do Conselho Presbiteral estiveram presentes e ministraram aulas. Inclusive, o presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedel Tigueiros, também esteve no local e ministrou uma aula. Agora, nós vamos conferir um breve depoimento dos pastores Jerônimo e Douglas Spangro. E eles vão falar um pouco sobre esta atividade. Nós estamos aqui no Sítio Esperança, eu e pastor Jerônimo e tantos outros pastores, né, pastor? Exato. Um dia muito maravilhoso com as famílias. E o Gero vai falar um pouquinho do como está sendo hoje aqui as atividades. Bom, irmãos, Pai do Senhor, nós estamos com as áreas Praia da Costa e Glória, hoje aqui no Sítio Esperança. E mais do que um mini seminário, está sendo um evento para as famílias, para as crianças. E tem sido uma tarde de bênção, pastor Douglas. Assim, uma bênção, porque não só para as crianças, mas tivemos duas palavras direcionadas às famílias. Isso foi muito importante. São instruções do Senhor que edificam e que traz a instrução para momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Exato. E o presbitério tem interesse que as igrejas, que os irmãos conheçam aqui o Manaim Sítio Esperança. Porque além de ser uma área muito bonita, é uma área agradável para as famílias e é algo que o Senhor tem dado a essa obra. É uma oportunidade para as crianças, adolescentes que estão no corre-corre do dia e às vezes não têm contato com a natureza. Aqui é uma beleza natural maravilhosa, eles ficam encantados. Então agende aí a sua igreja, procure os responsáveis e participe aqui no Sítio Esperança. Bem, teremos a última aula, será uma aula dada pelo pastor Gedeuti, presidente da Igreja Cristã Maranata, e queremos aqui, encerrando o seminário, será um momento de glorificação e de adoração ao nome do Senhor. Que Deus abençoe e a paz do Senhor. Paz do Senhor. Que bênção, obrigado aí, que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. E você, olha, conheça o sítio, Manaim Sítio Esperança, hein? Muito bonito ficou o sítio. Indo agora para Cariacica, vamos diretamente para Cariacica, e ali em Cariacica foi realizado um batismo pela micro-região de Cariacica Sede, no Manaim de Cariacica. Os batismos são respostas de oração, são resultado de evangelização e também da operação maravilhosa do Senhor em nosso meio. Ainda em Cariacica, nós vamos conferir uma breve reportagem produzida pela micro-região de Itacibá. E a nossa irmã, Thalita Pina, vai trazer informações sobre as atividades do fim de semana. Thalita, é com você. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor, irmãos. Nessa semana tivemos alguns eventos aqui na micro-região de Itacibá, começando com a ceia com todas as senhoras da micro-região, onde o Senhor visitou as irmãs e foi um momento de grande bênção. Tivemos também uma caravana com jovens realizada na igreja de Oriente 1. Nós fomos às ruas, entregamos convites e no culto à noite um momento muito especial, onde sentamos à mesa com o Senhor para uma ceia e o Senhor falou grandiosamente aos corações dos jovens e dos visitantes. Ficamos por aqui, Jorge, e até a próxima oportunidade. A paz do Senhor Jesus. Obrigado pelas informações. Agora nós vamos para a capital do Espírito Santo, Vitória, com a reportagem de Mirelle Soares. É isso mesmo. Ela traz também informações sobre a Serra e o Norte do Espírito Santo. Minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Oi, Jorge, a paz do Senhor Jesus para você e para todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos trazer um pouquinho dos acontecimentos das igrejas de Serra, Camburi
e norte do estado. Vamos conferir? Começando pela Serra, em Carapina, um encontro especial marcou a Semana das Senhoras da Coordenação Local. Em um ambiente de busca espiritual e adoração, elas se reuniram para um momento de comunhão. Durante o evento, a presença de Deus se fez notável, tocando os corações e trazendo renovação a cada uma das participantes. Seguindo para o próximo evento, as senhoras das igrejas de Novo Horizonte se dividiram em 2 cultos especiais, realizados simultaneamente. As igrejas de Novo Horizonte 4 e Bicanga foram os locais que acolheram as participantes, oferecendo um ambiente de fé e renovação espiritual. Na igreja de Campinho 1 foi realizada uma vigília especial para todas as senhoras das igrejas da área de Vista da Serra. O encontro foi marcado por momentos de profunda comunhão e quebrantamento, em que as irmãs buscaram intensamente a presença do Senhor. Também no Manaim de Carapina, os obreiros de Serra e Camburi se reuniram para o encontro doutrinário. Foi um momento de renovação espiritual e muito aprendizado. Agora vamos falar no evento da região de Camburi, no Manaim de Carapina. Aconteceu um batismo com as igrejas da área de Jabur, localizada na capital de Vitória. O evento foi uma verdadeira bênção, marcado pela presença do Senhor e decisão de vários irmãos que se definiram na presença do Senhor. Foi um dia de muita alegria e renovação, que todos puderam vivenciar a graça de Deus de maneira especial. Os irmãos que se batizaram saíram com o coração cheio de gratidão e comprometidos a seguir firmes na presença do Senhor. No norte do Espírito Santo, na cidade de Montanha, foi realizada uma ceia com todas as senhoras das igrejas da área, em obediência a uma revelação do Senhor. Durante o evento, a presença de Deus se manifestou de forma gloriosa, trazendo renovação espiritual e fortalecimento à fé de todas as participantes. Também no norte do Espírito Santo, no Manaim de Linhares, as senhoras das igrejas da área se reuniram para um encontro especial de louvor, oração e ensino da palavra. Em uma reunião de profunda busca espiritual, cada participante experimentou a presença do Senhor, que foi sentida de forma intensa. Na igreja de Colatina Velha em Colatina foi realizado um mini seminário de louvor que proporcionou uma grande experiência para todos os participantes. O evento foi marcado por um momento de muito louvor e adoração a Deus. Durante o encontro, cada um teve sua vida restaurada, recebendo do Senhor um novo ânimo e fortalecendo as suas instrumentalidades. Também em Colatina, no bairro Luiz Iglesia, os irmãos da área evangelizaram pelas ruas durante o dia, convidando para um grande culto à noite. Já na quadra, o Senhor operou com poder. Vidas se renderam a Jesus, dons espirituais foram manifestos e o poder e o nome do Senhor foi glorificado. Então foi isso, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Semana que vem estaremos de volta, se Deus permitir, trazendo mais novidade do estado do Espírito Santo. Agora é com você, Jorge. Amém! Então agora, saindo do Brasil, vamos falar com os nossos correspondentes do exterior. A jornalista Isabela Pelto está nos Estados Unidos e traz informações sobre a obra na América do Norte. A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a todos que acompanham a programação da TV Manaim. Irmãos de diversas regiões dos Estados Unidos e do Canadá participaram do seminário da Igreja Cristã Maranata, realizado na cidade de Worcester, no estado de Massachusetts. Iniciaram o dia com a participação ao vivo na Escola Bíblica Dominical, transmitida diretamente do Manaim do Espírito Santo no Brasil. Em seguida, a congregação recebeu a aula sobre oração e batismo com o Espírito Santo, ministrada pelo coordenador da ICM na América do Norte, pastor Ronildo Scherrer, juntamente com o pastor Alessandro Afonso. A operação do Senhor Deus foi notória com a manifestação de muitos dons espirituais. Aleluia! A parte da manhã se encerrou com o ensino Mistérios do Corpo, a Palavra e o Sangue, trazido pelo pastor Amadeu Loureiro, membro do Conselho Presbiteral. No período da tarde, o pastor Adaísio Fernandes, também membro do Conselho Presbiteral, lecionou sobre marcadores proféticos e foi seguido por uma palavra do presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedeuti Gueiros, sobre a operação de anjos. Os seminaristas testificaram a presença gloriosa de Deus e a ministração dos anjos. O pastor Ronildo Scherrer retornou com a aula Fé e Razão.
A última aula do dia teve como tema Evolução Histórica e Profética da Obra, ministrada pelo pastor Amadeu Loureiro. Todo o evento contou com a interpretação simultânea para o inglês e para a língua americana de sinais. Estamos vindo de uma série de seminários na América Central, estivemos na Costa Rica, Honduras, onde ali realizamos 7 reuniões estabelecendo a obra do Senhor na América Central e voltamos de lá dessa missão na América Central muito felizes em função de tudo aquilo que nós identificamos, da implantação da obra naqueles países e completando, né, a nossa missão, viemos para os Estados Unidos para seminários em Redford e Massachusetts, onde tivemos assim, experiências maravilhosas, tanto no seminário de ontem quanto de hoje, que está acontecendo neste momento, com experiências maravilhosas, operações, dons espirituais se cumprindo, e nós temos só que glorificar o nome do Senhor por esta obra gloriosa que estamos vivendo, que o Senhor está operando no nosso meio. Esse é um seminário já que nós fazemos há algum tempo, é sempre bom estar aqui de volta. Hoje o dia tem sido uma bênção. Tivemos uma aula vinda do Brasil pelo pastor Gideuti, aula de anjos, muito edificante, que trouxe muitos ensinos para todos nós. E tivemos também muitos irmãos que estão relatando que foram batizados com o Espírito Santo. Hoje o dia realmente tem sido uma visitação do Espírito Santo aqui no nosso meio. Crianças, intermediários e adolescentes participaram ativamente do seminário. Vamos conferir como foi esse dia de bênçãos para as classes. Oi, hoje foi um dia muito especial para as crianças aqui no seminário. Desde cedinho, a gente aprendeu sobre o nosso Salvador, Jesus. Tivemos aulas com as tias, cantamos louvores lindos e depois fomos para o ginásio. Foi tão legal. A gente correu, brincou, jogou de bola e se divertiu demais. E nós também anunciamos: Maranata, o Senhor Jesus vem. A Igreja Cristã Maranata em Hartford, no estado de Connecticut, também foi palco de um mini seminário que reuniu irmãos daquela localidade, bem como dos estados de Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia. A programação teve início com a transmissão de uma live diretamente do Manaim do Espírito Santo no Brasil, destinada aos grupos de intercessão, com o tema A Substância de Deus. Em seguida, o pastor Adaísio Fernandes, membro do Conselho Presbiteral, ministrou sobre marcadores proféticos. Nossos irmãos também receberam uma mensagem especial do presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Gedeuti Gueiros, sobre a ministração de anjos. Por fim, participaram de uma aula ministrada pelo pastor Amadeu Loureiro, também membro do Conselho Presbiteral, com o tema O Mistério do Corpo de Cristo. Muitos presentes relataram que este foi um dos melhores seminários já realizados em Connecticut. Glórias a Deus! Crianças e intermediários participaram de aulas, atividades e ensinos ao longo do dia e entoaram louvores durante o encerramento com reverência e alegria. No decorrer da semana, as senhoras de Massachusetts se reuniram para um culto especial na ICM Framingham, onde foi ministrada uma mensagem sobre a Páscoa, dando sequência aos ensinos da Escola Bíblica Dominical. A palavra foi trazida pelo pastor Amadeu Loureiro. No dia seguinte, o pastor Amadeu seguiu para a ICM Marlboro, onde as igrejas da região compareceram para um culto especial de oração. Ambos os eventos foram transmitidos para as demais igrejas cristãs Maranata nos Estados Unidos e no Canadá. A operação do Senhor renovou muitas vidas e trouxe definição àqueles que têm se achegado a esta obra. Glórias a Deus! Na próxima semana, voltaremos com notícias sobre batismos, ceias e outros eventos abençoados aqui na América do Norte. Jorge? Amém! Indo agora para a Europa, e quem traz as novidades é a correspondente Rebeca Ribeiro Barria. A paz do Senhor Jesus, Rebeca! A paz do Senhor Jesus, Jorge, e todos que nos assistem. Este final de semana foi de grande festa nas igrejas da Europa Ocidental.
A começar pela grande alegria vivida pelos nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata em Genebra, na Suíça, que testemunharam o batismo nas águas de irmãos que confessaram que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Durante todo o transcorrer do batismo, o nosso Deus falou profundamente a vida desses irmãos e o nome do Senhor foi grandemente glorificado. Aleluia! E em Irún, na Espanha, a mesma alegria encheu os corações dos irmãos que também glorificaram ao Senhor pelo batismo nas águas de alguns irmãos da igreja. Aleluia! Foi uma verdadeira festa espiritual onde a igreja se regozijou por ver vidas sendo transformadas na presença do Senhor. O batismo foi marcado pelo falar do nosso Deus através dos dons espirituais e se encerrou com a realização de um culto especial com a ministração de uma ceia ao Senhor. A igreja esteve com o coração transbordando de alegria e em glorificação por esta obra tão maravilhosa que tem sido realizada nos nossos dias. Aleluia! E agora partimos para a Dinamarca, onde na cidade de Copenhague foi realizado um mini seminário para toda a igreja que esteve reunida em comunhão para se aprofundar na doutrina e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Este evento contou com aulas voltadas para o momento profético que vivemos, além de assuntos relacionados à escola bíblica dominical. Glória a Deus! Foi um momento de renovo espiritual onde o Senhor falou com toda a igreja, especialmente os visitantes, através dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor! E neste final de semana, o Senhor concedeu uma bênção maravilhosa às igrejas em Portugal. Foi consagrado mais um templo para a honra e glória do nome do Senhor ao norte do país, na cidade de Maia, região metropolitana do Porto. O culto de consagração foi uma verdadeira festa espiritual, onde toda a igreja glorificou o nome do Senhor por esta promessa cumprida na vida dos irmãos que ansiavam por este dia. Glória a Deus! O culto foi marcado pela alegria transbordante dos irmãos e pela visitação maravilhosa do Espírito Santo e o falar do Senhor através dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor! E foi realizado no Manaim de Portugal um evento especial para marcar o encerramento do mês dos jovens, com a participação de jovens de norte a sul do país. O evento se dividiu em 2 momentos. O primeiro, uma breve palavra sobre oração, onde foram transmitidos os dons espirituais e ministrada uma mensagem abordando a importância da oração e de buscar ter intimidade com Deus. Após a palavra, os jovens participaram de um período de oração onde foram divididos em grupos e oraram uns pelos outros. O segundo momento contou com a participação de alguns jovens contando experiências vividas no trabalho do Evangelho Sem Fronteiras e as evangelizações realizadas em diversas cidades do país. O dia se encerrou com uma aula que abordou através da passagem do Filho Pródigo que o jovem da obra não tem necessidade de buscar nada no mundo, pois na casa do Pai há fartura de pão. Aleluia! E estes foram os eventos da Europa Ocidental e voltamos com vocês no estúdio. Jorge. Obrigado aí pelas notícias e agora, dando sequência ao Manaí News, nós vamos falar sobre a América do Sul com a correspondente, a nossa irmã Sheryl Vitória. A paz do Senhor, Jorge. Está tudo bem por aqui. Temos algumas informações para compartilhar hoje. Primeiro, vamos saber o que está acontecendo em Honduras, onde o pastor Daniel vai nos contar o que fizeram os irmãos que estiveram visitando desde o Brasil. Adiante, pastor Daniel. Olá, Sheryl, paz do Senhor. Estamos falando desde aqui de Honduras e estamos finalizando 3 reuniões que nós tivemos com 3 grupos de pastores aqui em Honduras. Tivemos uma reunião com um grupo de pastores do pastor Marcos, um grupo de 37 igrejas, e foram 37 pastores e um grupo de irmãos que participaram da igreja do pastor Marcos. Tivemos também uma reunião com um grupo de um outro pastor, o pastor Carlos Lemos, e foi um momento muito especial essa reunião, com um grupo grande de pastores em mais as suas respectivas igrejas. E tivemos também uma reunião com o pastor Ayala, já chegando na cidade de São Pedro Sula, onde nós
vamos embarcar para voltar para o Brasil. E essas reuniões foram maravilhosas, onde o Senhor visitou a igreja, as igrejas e os pastores. Vimos o interesse desses pastores pela obra do Espírito, interesse em abraçar a doutrina do Espírito Santo. De fato, estamos vivendo um momento onde o Senhor tem despertado pastores em todos os lugares. Tivemos também com o pastor Alfonso uma conversa, uma reunião, onde vimos aí uma porta aberta, onde podemos alcançar um grupo ainda maior de pastores através desta porta que foi aberta. Algumas fotos foram apresentadas aí enquanto eu estava falando, mas envio o nosso abraço a Xerri e aos irmãos da América Latina que estão envolvidos nesse trabalho maravilhoso pela obra do Senhor. Deus abençoe, paz do Senhor. Continuamos com a Argentina. O mês foi marcante para os jovens, com uma vigília de encerramento, onde eles experimentaram a operar do Espírito Santo por meio dos louvores e da palavra, também no Evangelho Sem Fronteiras, realizado na praça da Faculdade de Medicina. Uma revelação se confirmou com a presença de uma mulher em situação delicada que foi alcançada pela palavra. A obra sigue viva e frutífera no país. Agora passamos a Bolívia. Nas igrejas centrais de Santa Cruz e La Paz, cultos especiais de evangelização reuniram muitos jovens e visitantes. Muitos tiveram experiências profundas com Deus, sendo tocados pela palavra e pelos dons espirituais. Houve salvação e renovo, fortalecendo o compromisso dos jovens com a obra do Senhor. Agora, Chile. As igrejas de Quinta Normal e São Miguel realizaram-se cultos de encerramento do mês dos jovens com grande participação de pessoas sedentas por Deus. Houve edificação, experiências com o Espírito Santo e muitas demonstraram o desejo de se aproximar mais da obra. Foi um tempo de vitória espiritual para as igrejas em Santiago. Agora passamos à República Dominicana. Na Igreja de la Entrada, no norte da ilha, a evangelização de jovens trouxe grandes bênçãos. Os que participaram saíram renovados, testemunhando a paz recebida pelos louvores e pela ministração da palavra. É tudo por enquanto. Seguimos com você aí no estúdio. Jorge, a paz do Senhor Jesus para todos e até a próxima semana. Obrigado, Sheryl, pelas informações. E agora nós temos aí uma participação especial diretamente da Coreia do Sul. Na última semana aconteceram ali cultos especiais na Coreia do Sul e o pastor Gilson Souza foi um dos pastores que esteve ali presente nas programações. E, é claro, quem traz detalhes aí, os detalhes sobre a Coreia do Sul, é a correspondente, a nossa irmã Marcela. Marcela, é contigo agora. A paz do Senhor, irmão Jorge. Isso mesmo, aqui no último final de semana nós tivemos um culto muito especial na Coreia do Sul. Houve a jubilação do pastor Lee e a posse do pastor Peter Joe, que agora passa a assumir o ministério da igreja daqui de Seul. Esse culto ele foi ministrado pelo pastor Gilson, contou com uma mensagem especial vinda diretamente de Washington, nos Estados Unidos, pelo pastor David, e também foi apresentada uma saudação do pastor Gedeu Tigueiros, diretamente para os irmãos da igreja aqui da Coreia, com uma mensagem de estímulo para eles. Nesse mesmo fim de semana, tivemos um mini seminário ministrado também pelo pastor Gilson, onde ele falou sobre as 7 cartas do Apocalipse, e foi um momento de muito aprendizado e de alegria para os irmãos aqui. O diácono Miguel França, que é responsável pela Igreja Cristã Maranata em Tóquio, no Japão, também participou dessas atividades. Para a curiosidade dos irmãos, fica apenas 2 horas de distância de avião aqui da Coreia do Sul. E eu também tive o prazer de poder participar desse novo momento da igreja aqui, por estar em viagem na Coreia do Sul. E mesmo estando tão longe, é maravilhoso ver que a comunhão, o entendimento dos irmãos sobre a palavra é o mesmo. Amém. A paz do Senhor Jesus, Jorge e todos os irmãos. Obrigado, Marcela. E para finalizar, o pastor Gilson está agora no Japão e após passar pela Coreia do Sul, ele foi para o Japão. E ele traz agora para a gente aí um relato sobre as atividades que está participando ali no Japão. Pastor Gilson, agora é contigo. Olá, Jorge, a paz do Senhor.
Estamos aqui, ainda no Japão, tivemos uma programação muito boa, uma programação toda especial, onde nós tivemos aqui vários batismos, também tivemos apresentação de crianças, muitos bebês aqui estavam aguardando os pastores para serem apresentados. Tivemos uma bênção muito grande do encontro de todos os irmãos das nossas igrejas aqui. A igreja tem crescido aqui, a obra tem crescido, tivemos contato com igrejas japonesas aqui, e foram várias atividades que os irmãos podem ver nas fotos, nas apresentações agora, ver como que a obra do Senhor tem crescido aqui nesse lugar. E aqui você pode ver, estamos ainda já preparando aqui a nossa saída para retornarmos para o Brasil, e certamente a igreja aí estará orando muito, muito pelos nossos irmãos aqui, porque a obra tem crescido, os japoneses têm sido salvos, isso é uma grande bênção. Então, um forte abraço, Jorge. Continua um abraço forte para você, para a Carol e toda a equipe da nossa rádio e TV Web Manaim. A paz do Senhor. Amém! Que bênção! Olha, você que está acompanhando, participou de algum desses eventos que já mostramos aqui no Manaim News? Deixa aqui nos comentários no YouTube. É isso mesmo, conta como é que foi a sua experiência. Nós queremos interagir com você. Agora, teve algum evento aí em sua igreja, aí na sua cidade, em sua região? Manda para o nosso e-mail manaimnews@radiomanaim.com.br. Você gostou do Manaim News de hoje? Pois é, que bênção, né? Sempre trazendo novidades aqui para você. Manda pra gente o evento da sua igreja, hein? manaimnews@radiomanaim.com.br. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.